O tema agora é o nome. No centro do pensamento, a estrutura lógica do mundo. Esse centro. E no limite de W, quando tende ao infinito, o pensamento nos permite falar significativamente sobre o mundo. Vem desse livro que eu tenho mostrado sucessivamente, Jeremy Herwood, porque ele comenta várias pessoas, em cada 100 filósofos, em cada filósofo existe uma palavra, passagemzinha do que ele diz. Naturalmente o filósofo é muito mais amplo do que aquilo, mas ele diz aquilo, e desse aquilo eu separei algumas passagenzinhas. Essa está na página 136. O original é de 2010 na Inglaterra, o brasileiro é de São Paulo, planeta 2013. Na página 133 trata do Wittenbist, não sei pronunciar, 1889 até 1951, 62 anos entre datas. Esse camarada aqui, que diz assim, comentando G. Amor, que foi um daqueles caras que nós já falamos um pouco aí atrás, aquela passagem muito interessante. Ele diz assim: a relação que considerou haver entre realidade, linguagem e pensamento. Wittgenstein afirmou que é a linguagem que está no centro de todo o pensamento. Então, eu tenho um reparo a fazer quanto a isso, que é o seguinte: ao encadeamento dele, realidade, linguagem e pensamento. Ou seja, pensamento sai da linguagem sai da realidade. De qual realidade ele está falando? Seria preciso saber isso. E ele diz, afirmou que a linguagem que está no centro de todo o pensamento. Eu não colocaria assim, eu penso que a linguagem está abaixo, é um atributo da lógica. Lógica e linguagem estão muito ligadas. A linguagem é lógica, mesmo quando ela é frouxa, é estúpida na mão das pessoas pouco cuidadosas. E acima da lógica está a matemática, acima da matemática está Deus, a carga de potência de Deus natureza. O que é visível, a natureza, é essa realidade que nós presenciamos. O que não é visível é o oculto, a carga de potência, a impossibilidade da racionalidade de ver a totalidade da solução. Tem um elemento que está fora da racionalidade, pelo menos um. Na realidade são não finitos elementos, tudo aquilo que fecha a carga de potências nas N potenciais soluções que os universos todos podem apresentar no pluriverso. Agora, ele diz, a realidade está no centro, depois emerge a linguagem, e da linguagem sai o pensamento. Isso tá correto na medida que é um retrato parcial, porque no centro da realidade está a carga de potência. Logo acima da carga de potência está a matemática, acima da matemática está a lógica, e depois da lógica vem a linguagem. Então, a realidade, ela é dupla. É a realidade evidente, essa que nós podemos tocar, da natura, e tem a realidade de Deus, que é oculta. Então a realidade é dupla. Uma parte é real, uma parte é virtual. A parte real é a que nós vemos, a realidade. E a parte virtual é a parte que nós não vemos. É oculta. A razão não tem condição de acessá-la. Então, a realidade que ele fala é dupla, né? Assim, dupla realidade, que é uma coisa só. Aí sai a linguagem, da linguagem sai o pensamento. Mas antes da linguagem está a matemática. E depois da matemática está a lógica. Então, realidade, por isso que eu disse que é incompleto. Realidade que é dupla, Deus e natureza, né? Deus e natureza. Converge aqui. Essa é a realidade como representação única. Da realidade sai a matemática. Da matemática sai a lógica, da lógica sai
Da linguagem sai o pensamento. Então é somente um reparo. Quer dizer, no limite de W, W é Wittgenstein. Quando esse limite tende ao infinito, ao não finito, quer dizer, tende à solução concreta aí, Deus natureza, o pensamento nos permite falar significativamente de todo mundo, sobre todo mundo. Quer dizer, nós podemos emprestar significado ao mundo porque o significado está antes de nós. O significado é aquela coisa que era, antes de ser linguagem é lógica, antes de ser lógica é matemática, e antes de ser matemática é Deus natureza. Então, e Deus natureza, que é a realidade, realidade imaginária, né? Metade é natureza, metade é Deus. Depois a matemática, depois a lógica, depois a linguagem, depois o pensamento. Então nós podemos falar significativamente sobre o mundo porque existe uma tendência ao infinito, ao não finito, a partir de Wittgenstein. Wittgenstein é incompleto, como racional, como eu sou incompleto, você é incompleto. Mas a tendência ao infinito, o fato de que nós já vimos do infinito, permite falar significativamente, isto é, apropriadamente do mundo. Porque no centro do pensamento está a estrutura dialógica do mundo. É isso.